É isso aí, querido. O ano do extraordinário de Deus. Eita, Deus maravilhoso. Pode sentar-se, querido. E por falar em extraordinário, nós começamos hoje uma série chamada Extraordinários. Nesta série, nós vamos falar de homens e de mulheres comuns, iguais a mim, iguais a você, mas que viveram o extraordinário de Deus, que andaram sobre as águas, que viram o mar se abrir, que viram o extraordinário de Deus em suas vidas. E a razão de nós pregarmos esta mensagem é porque Deus está em busca de homens e mulheres que estejam dispostos a se colocar diante do Senhor para deixar de viver uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida que todos podem viver, e passem a viver uma vida extraordinária, e passem a viver uma vida sobrenatural. E eu creio que os olhos de Deus estão sobre essa igreja, os olhos de Deus estão sobre você, porque Deus está buscando aqueles que estão dispostos a viver o extraordinário de Deus em sua vida. Quantos aqui estão dispostos a viver uma vida extraordinária em nome de Jesus? Aleluia. Vamos aprender com alguns homens. Os pastores vão nos ajudar, vão me ajudar a pregar essa série. Também nós vamos ver mulheres extraordinárias. A pastora e algumas mulheres que ela escolheu vão estar também pregando sermões sobre mulheres extraordinárias. Primeira pessoa que nós vamos ver nessa noite, que nós vamos falar, é sobre Moisés. Sobre Moisés. Moisés é uma pessoa que tem muita coisa para nos ensinar. Moisés viveu uma vida diferenciada. E nesses últimos dias, a gente tem passado por lutas. Aqueles que estão mais próximos de nós estão cientes, conhecedores das lutas que nós temos passado. Eu tenho uma esposa muito sábia, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E em um dos momentos que a gente estava ali orando e buscando ao Senhor diante dessas dificuldades, destes levantes do inferno que tem se abatido contra a nossa igreja, porque o diabo sabe antes de nós aquilo que Deus tem para a igreja. Ele já vê a movimentação e ele já começa a ficar com medo daquilo que Deus vai fazer através da igreja. Então ele começa a fazer levantes. A minha esposa, ela disse assim: olha, não vamos dar ibope para aquilo que o diabo está fazendo. Nós vamos dar ibope para aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer. Porque Deus é o Deus do extraordinário, e nós estamos no ano do extraordinário, e tudo que o diabo quer é roubar a glória de Deus, é tirar a atenção do extraordinário de Deus. Por isso eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, este é o ano do extraordinário, e mesmo que não fosse, você tem um Deus extraordinário. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei quais são as lutas pelas quais você está passando, mas eu quero dizer que quando você passa por lutas, que o inimigo traz dificuldades sobre a sua vida, o que ele quer é roubar a glória de Deus, é desviar os seus olhos de um Deus que é o Deus que pode fazer infinitamente mais. O inimigo quer que você coloque os olhos sobre o problema, sobre a dificuldade, é a falta de emprego, é a briga no relacionamento familiar, é a briga no lar, é o filho nas drogas, é o problema do desemprego, problema financeiro, é a enfermidade. Tudo que o inimigo quer é que você tire os olhos de Deus e você coloque os olhos no seu problema. Há uma frase muito comum, já bastante falada, você já ouviu, mas eu vou repeti-la. Não diga para Deus o tamanho do seu problema,
Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Nós, muitas vezes, fazemos o papel, jogamos o jogo que o inimigo quer, damos ibope demais para ele, damos ibope demais aos seus feitos, e a gente começa a dizer: o diabo está fazendo, porque o diabo fez isso, porque o diabo destruiu a família, porque o inimigo está furioso, o inimigo, e assim a gente enaltece o inimigo como se ele fosse maior do que Deus, como se ele pudesse mais do que Deus. Nós não ignoramos, como a Bíblia diz que nós não podemos ignorar o inimigo e os seus intentos, mas nós estamos aqui para enaltecer, engrandecer, glorificar, exaltar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, se tem um problema, pare de falar no problema, pare de enaltecer o diabo falando do problema, pare de reclamar, pare de murmurar e comece a ver e declarar aquilo que Deus vai fazer. Não, Deus vai dar uma solução, não, Deus vai curar, Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai nos dar um local amplo para cultuarmos, Deus vai multiplicar a célula, Deus vai restaurar o casamento. Pare de falar, não, porque o marido adulterou, porque eu perdi o emprego, porque o filho está nas drogas. Sim, querido, fale isso para Deus, mas você com a sua boca comece a declarar o extraordinário de Deus sobre o caos, em nome de Jesus. Como no vale de ossos secos, ao invés de você, como profeta, o profeta não ficou dizendo: puxa, ossos secos, quanto ossos secos, não tem jeito, olha os ossos secos, olha os ossos secos. Não, ele disse: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então declare, exalte o nome do Senhor, declarando aquilo que Ele tem feito. E Deus tem feito grandes coisas entre nós, não tem? Sim ou não? Sim. Deus não está ativo na sua vida, Ele não tem abençoado, Ele não tem feito coisas extraordinárias? Sim ou não? Sim. E eu quero dizer para você, é só o começo, é só o começo, porque Ele tem coisas grandiosas para fazer, muito mais grandiosas, em nome de Jesus. Então, eu quero com você ver um pouquinho sobre a vida de Moisés. Em primeiro lugar, Moisés, ele foi preparado de uma forma extraordinária por Deus, para viver uma vida extraordinária. Moisés, Deus preparou Moisés desde o seu nascimento, ou desde antes do seu nascimento, para uma vida extraordinária. E da mesma forma, querido, que Deus preparou Moisés desde o antes do nascimento, Deus preparou você. Você não está aqui por acaso. A sua vida é para ser uma vida extraordinária. Deus tem planos, projetos para a sua vida, para que você experimente grandes coisas com Deus e faça grandes coisas para Deus. O Senhor, Ele tem um plano, que você seja conhecido no céu e temido no inferno, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer grandes e extraordinárias coisas através da sua vida, como Ele fez através da vida de Moisés. Êxodo 2, de 1 a 10, conta a história do nascimento de Moisés. Êxodo 2, de 1 a 10. Apareceu aí? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos
e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, a mãe de Moisés. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei. Diga: pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Querido, o nascimento de Moisés, a vida de Moisés, a ida de Moisés para o palácio, toda a vida de Moisés é extraordinária. Moisés, Deus tem um propósito para ele desde o seu nascimento, e eu digo para você: Deus tem um propósito para você desde o seu nascimento. Moisés, o propósito de Deus para Moisés é que ele fosse um libertador para Israel. Moisés é um tipo de Cristo. Assim como Jesus nos liberta da escravidão do pecado, assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, Jesus nos liberta da escravidão do pecado. E Moisés, ele já começa a cumprir o seu chamado, e o extraordinário de Deus acontece já quando ele nasce. A preservação da vida dele, essa história aqui que parece uma novela, um drama, é uma coisa que você quer saber o que vai dar, Não sei quantos assistiram o filme de Moisés, mas é um filme lindo, vale a pena assistir, um enredo, uma história verdadeira, bíblica, que aconteceu de uma personagem real, de um homem de carne e osso, que foi escolhido por Deus para viver o extraordinário. Deus separou Moisés para que Moisés libertasse o povo de Deus, o povo de Israel do Egito. E veja, Moisés é apenas um bebê e ele já cumpre o seu chamado. Porque a primeira pessoa que Moisés libertou, sabe quem foi? A mãe dele. Porque a mãe dele, de escrava, ela passa a ser assalariada. Porque a irmã de Moisés, Miriam, disse: a senhora quer que eu vá lá encontrar alguém para cuidar do bebê? Ele disse: boa ideia, vai lá. E aí vai e traz a própria mãe de Moisés. E aí a filha de Faraó diz: olha, cuida deste bebê e eu pagarei você por isso. Então Moisés, ele tem um chamado de ser um libertador de Israel, e ele já começa libertando dentro da sua própria casa, ele já começa libertando a sua própria mãe. Querido, Deus tem um chamado para você, para uma vida extraordinária. Deus tem um chamado para você, desde o ventre da sua mãe, você foi separado, você foi chamado. Deus tem um propósito para a sua vida, creia nisso. Não era só para Moisés, Nós vemos várias pessoas na Bíblia, que a Bíblia descreve esse propósito, conta a história, para que a gente aprenda com essa história. Mas não é que Deus chamou apenas aquelas pessoas, há inúmeras outras que foram chamadas, mas não estão na Bíblia, porque Deus não tinha propósito de registrá-las, registrar a história dessas pessoas na Bíblia. Você também tem um chamado de Deus para uma vida extraordinária, um chamado de Deus para viver uma aventura com Deus, um chamado de Deus para aprender de Deus, para ser moldado por Deus e ser usado por Deus. Nós podemos dividir a história de Moisés em 3 etapas. Moisés passa 40 anos no Egito, sendo preparado para ser faraó, para ser um estadista, para ser um chefe de estado, para ser alguém que vai governar uma nação. Fazia parte do chamado de Deus, fazia parte do preparo de Deus. Veja, Moisés foi chamado no ventre da sua mãe. Deus tinha um propósito para ele desde o ventre da sua mãe, mas ele teve que passar 40 anos lá no Egito, 40 anos ali no palácio, aprendendo algumas coisas. Deus tinha propósito nisso. E às vezes nós
queremos que Deus nos use, né, sem o preparo. Jesus passou eu lembro uma vez que eu ia para o seminário e um pastor disse para mim: você não precisa ir para o seminário, nenhum dos discípulos de Jesus fez seminário, para que ir para o seminário? Eu disse: mas os discípulos de Jesus passaram 3 anos e meio com Jesus, eu trocaria os 4 anos de seminário por meio ano com Jesus, andando com Jesus fisicamente. Você pode dizer: mas Jesus está conosco hoje. Sim, Ele está conosco hoje, mas Jesus, Ele pegou aqueles discípulos e Ele fez um preparo especial com eles, né? Os preparou de forma especial para aquilo que eles tinham. Da mesma forma, Deus prepara Moisés, 40 anos, melhor educação, as melhores universidades, melhor alimentação, melhor preparo físico. Moisés, ele está no primeiro mundo, ele está no melhor império daquela época, no palácio, 40 anos. E aí algo acontece. Moisés, ele descobre a sua origem, ele vai até os judeus, ele vê um judeu que está que está apanhando dos egípcios, e de um egípcio, ele vai e mata aquele egípcio. No dia seguinte ele vai de novo àquela localidade e vê 2 judeus brigando, e ele vai tentar separar, e o judeu fala: o que você quer? Você vai querer me matar que nem você matou o egípcio? E aí ele descobre que aquilo que ele havia feito, ele matou, ele enterrou aquele egípcio, que aquilo tinha sido descoberto. E ele foge, fica 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, 40 anos no anonimato, 40 anos onde ele está lá, sem contato com pessoas, somente com as suas ovelhas, ele, Deus no deserto. 40 anos Deus trabalhando, é o seminário de Deus na vida de Moisés para aquilo que Deus queria. Moisés iria passar os próximos outros 40 anos no deserto, conduzindo o povo de Deus à terra prometida, e Deus está fazendo um seminário com Moisés, Deus está preparando Moisés. Deus ensinou Moisés ali no palácio, que ele poderia ser alguém, que ele era alguém. Agora Deus o leva para o deserto, para ensinar a ele que ele não era ninguém. E tanto é que ele havia tentado libertar Israel com as suas próprias mãos, e quando Deus o chama para libertar, voltar e libertar, ele fala: não, eu não posso, eu sou gago, eu não tenho condições, manda outro. Ele já não se sente capaz. Querido, é assim, antes do seminário de Deus nós achamos que somos capazes de tudo. Eu sou capaz de pregar, eu sou capaz de ensinar, eu sou capaz de dirigir a igreja, dá na minha mão, pastor, eu faço, eu não faço face, o que tiver para fazer eu faço. Mas quando a gente passa pelo seminário de Deus, a gente começa a tremer diante do chamado de Deus, a gente começa a sentir a incapacitação diante do grande chamado de Deus. E é o que aconteceu com Moisés, 40 anos ali no deserto, e depois 40 anos conduzindo o povo de Deus, 40 anos liderando o povo de Israel, 40 anos onde ele tem que juntar tudo que ele recebeu, todo o preparo dele, como estadista, como líder, porque ele estava sendo preparado para ser um faraó, ou alguém importante, no mínimo, alguém que teria um cargo de liderança ali no Egito, por ser filho da filha de Faraó. E ali no deserto Deus o ensinou a andar, a sobreviver, né, a viver no deserto, que precisa de um treinamento. E Deus une essas duas coisas, e ele passa 40 anos conduzindo o povo de Deus pelo deserto, até chegar à entrada da terra prometida. O que eu quero dizer com isso, querido, que é da mesma forma que Deus chamou Moisés, desde a sua infância, e Deus usa tudo aquilo que acontece com Moisés. Nada é por acaso, Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um chamado para a sua vida. E aquilo que você acha que Deus não pode usar, até um curso de culinária que você fez, Deus já sabia que você iria para o face a face, que você poderia trabalhar lá na cozinha do face a face, né?
Qualquer coisa que você saiba fazer, Deus pode usar. Não somente qualquer coisa que você saiba fazer, mas as experiências tristes pelas quais você passou. Talvez a experiência de um aborto, talvez a experiência da morte de um filho, talvez a experiência de uma viuvez, a experiência de uma enfermidade, a experiência de uma pobreza. Querido, a experiência de frustrações, lutas, todas as coisas, quando você se coloca nas mãos de Deus, elas são um seminário de Deus, elas são a escola de Deus, a escola preparatória de Deus para uma vida extraordinária. Deus não despreza, Ele já está no controle, Ele já via você antes de você nascer, Ele cercou você no seu nascimento. Se eu desse oportunidade aqui para falar, eu tenho certeza que muitos iriam dizer de livramentos que teve na infância, de acidente. Eu já contei vários aqui, eu até parei de contar, porque minha esposa falou que as crianças não ouçam, porque você era muito arteiro, tacava fogo em tudo, subia nas árvores, caía de barranco, entrava em rio sem saber nadar. Eu aprontei demais, e se eu estou aqui diante de vocês pregando, é porque Deus tinha um propósito para a minha vida. Só a título de ilustração, um dia eu estava do lado de um rio, eu cavei um barranco, eu fui cavando e entrando dentro daquele barranco, cavando e entrando, eu falei, eu vou fazer uma caverna. Era 2 metros, 3 metros de altura aquele barranco, e areia, muito fácil de cavar, com a mão eu fui cavando. Aí eu entrei, e eu estou lá deitado, olhando, acho que é por isso que eu tenho claustrofobia hoje, né? Eu estou ali, de repente eu escuto uma voz, aqui dentro, mas para mim era como se fosse audível, falando assim bem energicamente, que eu não titubeei, agi imediatamente. A voz disse assim: sai daí agora. E eu saí. Quando eu saí, o barranco caiu todo o barranco. Eu estava a 1,5 km de casa, num riacho, sozinho. Quando me acharam, quando me achassem, se me encontrassem, eu já estaria morto, né? Há muito tempo. Mas o Senhor preservou a minha vida. Já caí de árvore quando criança, já caí outras vezes de barranco. Meu Deus, fui mordido de cachorro, tantas coisas. E você, eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza que você também, talvez não tão dramáticas, talvez você não foi uma criança tão peralta, né? Eu já tive revólver apontado para minha cabeça em São Paulo, já fui assaltado várias vezes, já bati o carro várias vezes, já caí de moto, né? Várias vezes, já infartei, fiquei 40 minutos infartado. Mas você tem uma história. Qual é a sua história? Deus está nessa história, porque Ele quer escrever uma história através da sua vida. E o que você viveu, a mão de Deus está nisso daí. Segundo lugar, para que Moisés vivesse o extraordinário de Deus, não bastava apenas a sua história, assim como não me bastou apenas a minha história. Toda a minha história talvez seria boa para que eu ajudasse numa escola, num centro de recuperação, para que eu ajudasse psicologicamente as pessoas, para que eu ajudasse fisicamente as pessoas, para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Mas para que Deus pudesse fazer o extraordinário através da minha vida, através da vida de Moisés e através da sua vida, é necessário uma coisa, além desse preparo: um encontro extraordinário com Deus. Moisés teve um preparo extraordinário, um chamado extraordinário, mas ele teve um encontro extraordinário com Deus. E a Bíblia relata esse encontro extraordinário em Êxodo 3, de 1 a 10. Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto.
O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés teve um encontro extraordinário com Deus, e deste encontro extraordinário com Deus, ele recebe um chamado extraordinário. Deus, ele diz assim: eu vou livrar o meu povo do Egito. Só que ele fala: Moisés, vá para o Egito livrar o meu povo. Deus diz: eu vou salvar Tupã, eu vou restaurar casamentos, eu vou tirar jovens das drogas, eu vou restaurar as crianças, eu vou fazer uma grande obra nessa cidade. E aí a gente não espera Deus descendo do céu numa epifania e aqui tendo manifestações e fazendo a sua obra, porque não foi assim também com Moisés, porque Deus escolhe fazer a sua obra extraordinária através de homens comuns, de homens ordinários. Deus queria fazer uma grande obra, uma obra extraordinária, e escolheu Moisés, e chamou Moisés para esta obra. Deus tem algo tremendo, extraordinário para fazer nessa cidade. Ele quer contar com você. Ele, assim como chamou Moisés, Ele quer chamar você. Você fala: poxa, eu preciso de um preparo. Deus tem te preparado até agora. Toda a sua vida é um preparo de Deus. Mas nenhum preparo, nenhum seminário substitui o maior preparo, que é o encontro com Deus, que é um encontro extraordinário com Deus. E Moisés teve este encontro extraordinário com Deus. Você já teve este encontro com Deus? Este foi o primeiro encontro de Moisés com Deus, o primeiro. Daí vieram muitos outros encontros. Moisés se tornou amigo de Deus, íntimo de Deus. Da mesma forma, querido, você quer fazer a obra de Deus, você precisa ter um encontro, um primeiro encontro com Deus, e a partir daí continuar a ter vários encontros com Deus. O nosso face a face com Deus, ele é chamado em algumas igrejas de encontro com Deus. Em algumas pessoas o face a face funciona, elas saem transformadas e elas continuam transformadas. Outras são transformadas, mas quando chegam aqui fora tem uma recaída. Você sabe qual é a diferença? É que aqueles que continuam transformados é porque eles continuam tendo encontros com Deus. Aquele encontro do face a face, para muitos, é o primeiro encontro especial. É a primeira chama, o primeiro arbusto ardente, é a primeira experiência sobrenatural com Deus, mas é para ser a primeira, não é para ser a última. Tem que continuar a busca de experiências com Deus. Moisés teve essa experiência da sarça ardente, e ele continua buscando, até que ele vê a face de Deus, até que ele vê Deus mesmo face a face. Se nós queremos ser usados por Deus de forma extraordinária, nós temos que continuar nessa busca de Deus, na busca de encontros extraordinários com Deus. Amém? Terceiro lugar, Moisés realizou uma obra extraordinária. Leia o livro de Êxodo, e você vai ver aquilo que Moisés fez, começando pelas 10 pragas. As três primeiras, se me falha a memória, Moisés fez, por exemplo, transformar a água do Nilo em sangue.
Os magos do Egito vieram e eles também transformaram a água em sangue. Antes disso, Moisés, com a sua vara, ele joga no chão, ela se transforma. Isso não era uma das maravilhas, uma das pragas, mas foi uma demonstração de poder. Ele jogou lá o seu cajado, ele virou uma cobra. Os magos do Egito, eles jogam também o seu cajado e eles também se transformam em cobra. O diabo às vezes imita as coisas de Deus e ele faz até um certo ponto. Então, quando Moisés transforma a água do Nilo em sangue, os magos também fazem isso. Quando Moisés, se eu não me engano, as 3 primeiras pragas do Egito, os magos são capazes de reproduzir. Mas o diabo ele vai até um certo ponto imitando a Deus. Chega num ponto que o extraordinário vai aumentando e o diabo fala, eu fui até aqui, para frente não consigo mais. Não dá para competir com Deus. É por isso que nós não podemos parar na nossa caminhada com Deus. Às vezes no início até pode se confundir, é de Deus ou não é, é do inimigo, mas se a gente continuar na caminhada com Deus, chega um ponto que o diabo não consegue imitar mais. A gente chega no extraordinário, no sobrenatural de Deus, que o diabo fala, eu vou até aqui, para frente não dá mais. E aí na caminhada do povo a gente vai ver as 10 pragas, Moisés tirando água da rocha, a codornizes, o maná, o pão que cai dos céus, né? Mas quando a gente pensa em Moisés, há uma visão que vem assim na nossa mente, o que é? O mar vermelho se abrindo. Eu lembro quando era criança, assistia aqueles filmes que passavam, né, na televisão, e eu ficava lá encantado, e o mar se abria. Eu cresci assistindo muitos filmes bíblicos. Isso ajudou no meu conhecimento bíblico, e ajudou que os meus heróis não eram assim, se eu tinha um herói lá, era o Tarzan, né? Mas os meus heróis mesmo eram os heróis bíblicos, era Daniel, era José, era Moisés. Através desses filmes, eu falava, poxa vida, que homem de Deus, né? Sansão, e assim por diante. Eu lembro que eu assistia parte desses filmes na casa de uma tia, a avó do pastor Marcelo. Essa tia impactou muito a minha vida, eu já falei várias vezes aqui. Meu pai morou no sítio dela, meu pai trabalhou por irmão dele, que era o dono do sítio, e aí então durante o dia, eu ia lá conversar com a minha tia. Eu estava na primeira série, estudava lá no na saída de Tupã ali, perto do Fogos, Casa de Fogos, aquele colégio ali, Maestro Nelson de Castro. Estudei lá, primeira, segunda, não sei até que série eu fui ali. E aí, então eu voltava da escola, e aí eu corria para a casa da minha tia. E quantas vezes eu cheguei lá, e eu ficava assim 15, 20 minutos, meia hora, assim, como assistindo uma coisa muito santa, quase assim dizendo, puxa, eu não sou digno de estar aqui vendo isso, mas eu ficava ali parado, ela estava em pé no meio da cozinha, as 2 mãos assim, e ela estava orando a Deus, e aí eu ficava por ali um pouco, ia andar, depois eu voltava, ela tinha terminado de orar, e eu ficava horas e horas conversando com ela sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Queridos, Deus quer nos usar de forma extraordinária. Então essa ocasião na vida de Moisés está lá descrita em Êxodo 14, de 21 e 22, e foi na casa dessa tia que eu assisti boa parte desses filmes. Ela colocava esses filmes para que eu pudesse assistir, e eu assistia Moisés, Sansão e tantos outros. Diz assim o texto: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Um parênteses aqui que eu quero dizer para você:
Deus faz milagres, e Deus faz sinais e maravilhas. Mas muitos milagres e maravilhas e sinais que Deus faz na Bíblia tem um elemento humano, ou tem um elemento natural. Algumas coisas Jesus curou, alguns ele diz apenas para o cego, veja, e ele viu. Para outros ele usou um lodo. Cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos. Aqui é um milagre de Deus, mas Deus usou um elemento natural. Qual que é? Um vento, um forte vento oriental, que soprou a noite inteira e dividiu o mar. O Deus que controla o vento, o Deus que ao atravessar de barco, o mar se levantou, ficou revolto, o vento, e Deus disse, cala-te e amordaça-te, aquele Jesus, e imediatamente houve bonança, o vento parou de cessar, o mar se acalmou. Esse mesmo Deus que diz para o vento, sopra, e o mar se abriu. Mas eu quero chamar a sua atenção, querido, para o seguinte fato: o povo de Deus estava fugindo. Depois das 10 pragas, o povo sai fugido, tem toda aquela história que você sabe, todo aquele embate de Moisés com o faraó, tá bom, pode ir, não vai mais, até que a 10ª praga se cumpre, e aí então o povo sai correndo. Quando o povo sai correndo, Deus leva o povo por um lugar que coloca o povo numa emboscada. E Moisés e o faraó, ele se arrepende de ter deixado o povo ir. E ele fala, o que nós fizemos? Deixamos os nossos escravos ir embora. Não, arrume o exército, os cavalos, os carros de guerra, vamos atrás, trazer o nosso povo escravo de volta, trazer os escravos de volta. E Moisés está fugindo, né, de faraó, correndo e tal, e faraó vem atrás. Só que Moisés não está indo para onde ele quer ir. Há uma coluna de fogo que dirige ele à noite, e há uma nuvem que dirige ele durante o dia. E Deus dirigiu Moisés até a entrada do Mar Vermelho. E Deus falou, fica aqui, Moisés, fica aqui, povo de Deus. E o faraó vem atrás. E coincidentemente, faraó sabe para onde o povo foi. E aí o povo olha para trás e fala, vê aquele poeirão do exército de faraó chegando, os carros de guerra, os cavalos, e fala, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser mortos. Na frente tem o mar, atrás vem o faraó, e ele está agora numa situação onde não tem jeito, não tem saída. Moisés e o povo de Deus é colocado agora, e eu vou dizer, por Deus, em uma situação onde não há saída. A única saída para Moisés e para o povo de Deus, para que eles não fossem derrotados, mortos, voltassem escravos, é se algo sobrenatural acontecesse, se o extraordinário de Deus acontecesse. Mas acontece que ali havia um homem que acreditava no extraordinário de Deus. Havia um homem que acreditava que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ali não era qualquer povo, não era qualquer líder, um homem que foi preparado, um homem que já tinha intimidade com Deus, um homem que sabia ouvir a voz de Deus, um homem que não se desesperava diante das situações. E ele começa a orar, e Deus fala, para de orar e marche. Comece a marchar em direção ao mar. Querido, há problemas que nós pedimos para Deus abrir as portas para a gente andar. Há situações e desafios que Deus abre as portas e fala para nós, ande, marche. Mas muitas vezes nós precisamos ver o extraordinário, ou para vermos o extraordinário de Deus, nós precisamos primeiro exercer fé. Nós precisamos primeiro dar o passo de fé. Foi assim na nossa mudança para o Célimo Buffet. A gente teve que dar o passo de fé para que depois Deus agisse. A fé honra a Deus, a fé glorifica a Deus. Deus, nós estamos matriculados na escola da fé. Esse mundo gira pela fé. Tudo que acontece é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos ser um povo que anda no ordinário, que anda no comum,
sem fé e achar que nós estamos agradando a Deus. Só tem um jeito de nós agradarmos a Deus, é se nós cremos no extraordinário de Deus e andarmos pela fé, e vemos o impossível acontecendo, o mar se abrindo. A gente canta um cântico que fala isso: se diante de mim não se abrir o mar, o Senhor me fará andar por sobre as águas. Mas quando vem a dificuldade, a doença, a luta, o problema familiar, quando vem o desemprego, quando vem a enfermidade, quando vem o desafio, a gente anda sobre o mar? A gente crê? A gente se desespera? Porque o povo de Deus se desesperou. O povo de Deus falou: agora nós vamos morrer. Mas ali havia um homem que cria que existe um Deus extraordinário, um Deus que faz infinitamente mais. E a pergunta é: aqui existem aqueles que creem no Deus extraordinário? Amém? Então o que é que você faz, querido, quando você está encurralado entre Faraó e o Mar Vermelho? Você reclama? Você murmura? Você fala: agora a vaca vai para o brejo, agora eu volto para o Egito? Ou você usa a fé e fala: não, agora é a hora, está do jeito que Deus quer, agora é a hora de Deus agir? Porque quando as coisas estão impossíveis, quando elas estão muito difíceis, elas estão no plano que Deus gosta de agir, para mostrar a sua glória, o seu poder, para mostrar que Ele é o Deus extraordinário. Quem conduziu o povo naquela situação? Foi Deus. Deus já estava treinando aquele povo, Deus havia matriculado Moisés, agora todo o povo estava matriculado na escola da fé de Moisés, na escola de uma vida extraordinária. E deve ter sido extraordinário ver aquele mar se abrir e o povo passar em terra seca. Deve ter sido extraordinário. Mais extraordinário assim foi para Moisés, quando Deus disse para ele: estenda o seu cajado. E Moisés estendeu o cajado. E tem gente que ainda é fã de Harry Potter com uma varinha. Meu Deus! Harry Potter, pelo amor de Deus, querido. Moisés, cajado, mar se abre, e o mar abriu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em último lugar, Moisés andou de uma forma extraordinária com Deus. Moisés não só foi usado por Deus para fazer coisas extraordinárias, tirar água da rocha, fazer chover pão dos céus, abrir o mar vermelho, e houve uma ocasião que Moisés orou e a terra se abriu. Leia lá o livro de Êxodo, tem coisas tremendas lá, você vai ficar fãzão de Moisés. Mas sabe qual é o feito mais extraordinário de Moisés? E eu quero encerrar com isso. Êxodo 19:20. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Deuteronômio 5, verso 4. O Senhor falou com você face a face, do fogo, do meio do fogo, no monte. Deus falando com Moisés, que ele falou com Moisés face a face. Deuteronômio 34:10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O maior feito, a maior realização, o feito mais extraordinário de Moisés era falar com Deus face a face, era ter intimidade com Deus, era conhecer
conhecer a Deus. E a Bíblia diz que nunca houve mais um homem como Moisés. O maior feito de um homem, querido, não é aquilo que Deus pode fazer através deste homem, é o relacionamento deste homem com Deus. O maior feito que você pode ter não é aquilo que Deus vai fazer através de você. Deus pode fazer ressuscitar mortos através de uma oração sua, mas se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher de intimidade com Deus, um homem de intimidade com Deus, você não terá realizado o maior feito que você pode realizar na face da terra, que é ter intimidade, que é conhecer o Senhor face a face. Se você quer viver uma vida extraordinária, querido, não tem como, se você não for alguém que queira conhecer o Senhor face a face, alguém que tenha intimidade com o Senhor. Este é o grande feito. Deus está em busca. Muitos aqui, eu quero que Deus use a minha vida para realizar milagres, para que o cego veja, para que o surdo ouça, para que o paralítico ande, para que o mudo possa falar. Eu quero ser usado por Deus para fazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus, querido, a maior obra que Deus tem para você, é que você tenha uma intimidade com Ele, é que você o conheça face a face, é que você ande com Ele. Todo o resto, na vida de Moisés, foi apenas subproduto, veio a reboque, foi apenas um fruto da sua intimidade com Deus. Olhe para Moisés, mas olhe para o seu maior feito, ele era amigo de Deus. Será que podemos dizer a mesma coisa de nós? A gente talvez se orgulhe de algumas coisas que a gente faça, não faça, em uma célula, em um ministério, em uma pregação, em um estudo, em um aconselhamento, no Espírito Santo te usando de uma forma ou de outra. Mas se tem algo que você possa se orgulhar, não é daquilo que você faz, porque não é você que faz. Se tem algo que você possa se orgulhar, é da sua intimidade, é do seu relacionamento com Deus. Amém? Fique em pé, deixe-me orar por você.